Bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Melo, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Nessa quarta temporada vamos continuar falando especificamente sobre obesidade, só que dessa vez focando em outras doenças associadas a essa condição que é tão comum no nosso meio. Hoje vamos falar de um tema que gera muitas dúvidas e preocupações, a relação entre excesso de peso, hábito de vida e infertilidade. Vocês sabiam que a infertilidade atinge cerca de 15% dos casais em idade reprodutiva segundo a OMS? E embora existam diversas causas, o estilo de vida é um dos fatores que podem atrapalhar a fertilidade dos casais. A obesidade, por exemplo, pode afetar a fertilidade alterando a produção hormonal e a qualidade dos óvulos. Além disso, hábitos como má alimentação, sedentarismo e estresse podem agravar ainda mais esse cenário. Para nos ajudar a entender melhor a conexão entre obesidade e fertilidade, eu convidei a doutora Mariana Costa, que é ginecologista e obstetra e especialista em fertilidade humana, para nos ajudar a desvendar como os hábitos do dia a dia impactam na saúde reprodutiva da mulher e do homem. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite, Mariana. Estou super feliz de você estar aqui para dar essas orientações para as nossas ouvintes. Eu acho que é um assunto que muita gente tem dúvida. Queria agradecer pelo convite e eu aceitei especialmente porque é um tema muito relevante e que muitas pessoas são mal informadas hoje em dia, né? Então, quando você entra no Google, a gente lê muita coisa errada e, infelizmente, isso acaba atrapalhando as pacientes, né? Acaba fazendo mais mal do que bem para essas pacientes. E o nosso objetivo aqui, quanto médicos da fertilidade humana, é orientar. E às vezes são pequenas alterações nos hábitos de vida que mudam completamente a vida das pacientes, tanto em termos de saúde em geral, quanto em termos de saúde reprodutiva. Ótimo, né? Então hoje a gente vai falar especificamente sobre alguns hábitos que ajudam e alguns que atrapalham também, né? E para começar, o que é infertilidade? Como que a gente define uma mulher ou um casal que não está tentando engravidar, que não está conseguindo engravidar? O conceito de infertilidade é quando um casal está tentando engravidar, tem vida sexual ativa e irregular, ou seja, pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, desprotegida, eles estão tendo essa vida sexual ativa, irregular e também desprotegida por mais de 1 ano e não conseguem engravidar. Tá? Certo. Tem alguns detalhes também que a gente precisa levar em consideração, que vai depender da idade da mulher. Porque quando a mulher tem mais de 35 anos, para a gente considerar que esse casal já tem uma dificuldade de engravidar, a gente considera já com 6 meses, a gente não espera 1 ano. Principalmente porque a gente sabe que a própria idade da mulher tem um impacto muito grande, né, na saúde reprodutiva. Por que disso? A mulher é diferente do homem. O homem, a cada 3 meses, mais especificamente a cada 64, 72 dias, renova todo o sêmen dele. Na mulher, não. A mulher nasce com todos os óvulos que ela vai gastar ao longo da vida. Para você ter uma ideia, as mulheres nascem com 2 milhões de óvulos. Quando elas entram na vida ativa da fertilidade delas, quando elas iniciam a fase ativa da fertilidade delas, ou seja, quando elas têm a primeira menstruação, ela já tem cerca de 400 mil óvulos e desses 400 mil óvulos elas vão ovular ao longo da vida em média 400 a 500 óvulos. É uma redução assim absurda. Absurda. Né? De 2 milhões para 400. Drástica. E a cada ano vai diminuindo. A cada ano vai diminuindo. Então, para cada um óvulo que a mulher ovula, ela perde 1.000 em um ciclo. E ela não produz novos óvulos ao longo da vida. Ou seja, os óvulos da mulher vão envelhecendo junto com a mulher. Por isso que tem um impacto tão dramático na a idade da mulher na vida reprodutiva dela. E é por isso que quando a mulher chega para nós, a gente tem que não pode esperar muito tempo, dependendo da idade da mulher. Então, por isso que o tempo diminui de 1 ano para 6 meses. Para 6 meses e com 40 anos você já está autorizado a fazer toda uma investigação de fertilidade para a mulher antes mesmo dela tentar engravidar. Não precisa nem esperar, né? Não precisa nem esperar. Porque o tempo
Mesmo que ela não tenha nenhum fator na história clínica, você já investiga o casal como um todo para você otimizar a chance desse casal engravidar. Certo. Porque eles não têm tempo para perder. E tempo em reprodução humana é um dos principais fatores, né, que impactam. Além do tempo, a gente hoje vai falar mais sobre hábitos de vida, né, obesidade e tudo mais. Uma mulher saudável, jovem, né, se ela tiver, saudável eu digo assim, de não ter nenhuma doença física. Se ela tiver obesidade, se ela tiver sobrepeso, ainda assim ela diminui as chances de fertilidade? Sim. Então, uma realidade que é muito triste no mundo é que as pessoas não encaram a obesidade como uma doença, né? Então, quando a pessoa fala assim, eu sou obesa, mas eu não tenho nenhum problema de saúde, sim, ela tem um problema de saúde, que é a obesidade, por diversos fatores ligados da sua área e da minha área. Então, o que as pessoas não sabem é que a obesidade, a gordura é um órgão. Como todo órgão, ele tem uma função própria. E um dos fatores é que ele produz hormônios que influenciam no ciclo ovulatório. Então, quanto mais gordura a paciente tem no corpo, mais hormônios inadequados para o corpo dela ela produz e também vários fatores inflamatórios, que isso vai mais da sua área, né? Qual que é o grande hormônio que se produz na gordura que impacta? Então, são os estrogênios, né? Que são produzidos. Não é o mesmo estrogênio produzido no ovário, é um estrogênio diferente, mas que de qualquer forma vai impactar na fertilidade. Por quê? Porque o nosso ovário, o nosso sistema reprodutor, ele é regido pelo cérebro. Então, para existir um balanço de hormônios, quem vai coordenar isso é o nosso cérebro. Se você tem um excesso de gordura e aquela gordura está produzindo mais hormônio do que o seu ovário, o cérebro vai entender que tem muito hormônio circulante e, consequentemente, ele para de ter um estímulo adequado, seja para o ovário quanto para o testículo. Então não é só para mulher, não é só para mulher, não é só para mulher, é para o homem também. Então existe um impacto muito grande da obesidade tanto na fertilidade masculina quanto na fertilidade feminina. Na fertilidade feminina você vê que essas mulheres têm ciclos irregulares, porque se elas não produzem hormônio da maneira adequada, elas não vão ovular da maneira adequada. E isso atrapalha elas em engravidar. Só que no homem acaba não tendo nenhum sinal específico. Nenhum sinal específico. O que a gente vê é através do exame do espermograma. Então, diminui a quantidade e diminui a qualidade dos espermatozoides. Porque se o cérebro entende que tem muito hormônio circulando, ele não precisa estimular o testículo do homem a produzir. Entendeu? Tanto que um dos tratamentos que a gente usa é exatamente diminuir uma medicação que a gente diminui os níveis circulantes de estrogênio, tanto do homem e da mulher, para assim você voltar ao estímulo cerebral normal. Para ovulação ou para a produção de espermatozoides saudáveis. E hoje é o citrato de clomifeno, né, que a gente usa. Então, para o homem quanto para a mulher, a gente usa de maneiras diferentes, com objetivos diferentes, mas o propósito é o mesmo. É você enganar o cérebro, você reduzir esse hormônio circulante para o cérebro voltar a funcionar e estimular tanto o ovário quanto o testículo de maneira regular. É engraçado que muitos pacientes veem, dosam no sangue, né, o estrogênio ou dosam a testosterona, vê assim, não, mas está normal. Mas isso não quer dizer que o cérebro está estimulando o ovário ou o testículo de uma forma correta, Exatamente. né? A maioria das vezes o contrário, né? Se tem excesso, se você dose tem excesso, quer dizer que o seu corpo não está conseguindo estimular direito essa ovulação, essa espermatogênese de uma forma correta. Exatamente. Então, essa dosagem hormonal é muito complicada, porque assim, tem muita gente, isso não é só da minha área, isso é em qualquer área da medicina, pedindo hormônio sem saber o propósito e sem saber fazer a leitura daquilo, né? Então, para o homem é diferente os níveis de hormônios que são ideais, para a mulher é diferente os níveis de hormônios que são ideais, e até para a mulher, todos os níveis hormonais vão depender do ciclo que ela está. Da fase do ciclo. Da fase do ciclo. Então, isso altera ao longo de todo o ciclo da mulher. Então, dependendo do ciclo da mulher, o hormônio que você dosar, você pode falar que ela está na menopausa. E, na verdade, ela não está. Ela está simplesmente próxima de ovular. E aí, falam para a paciente que ela está na menopausa ou que ela está com falta disso, está com falta daquilo. E, na verdade, não é assim. Então, para a gente poder usar
os hormônios como uma referência, você tem que saber o porquê que você está pedindo, o que você está pedindo e qual o propósito daquilo. Então, não é pedir um exame sem ter um propósito daquilo. Tem que saber interpretar. Eu acho que a maioria das pessoas só sabe pedir, né? Uhum. O que é muito fácil, mas interpretar ninguém sabe. É. Isso é complexo. Eu acho que você sofre o mesmo tanto que eu nessa área aí. É impossível. Com certeza. E assim, o fato dos exames estarem normais também não quer dizer que você não precisa fazer nada a respeito. Exatamente. Isso é um grande problema. Eu recebo isso, por exemplo, a paciente chega lá e fala assim, doutora, não, mas eu estou tentando engravidar tem 2 anos, eu e meu esposo fizemos todos os exames e está normal. Tudo bem, vocês estão normais, mas a doença existe. A infertilidade existe. E às vezes está normal, mas está acima do peso. É, exatamente. E aí também já é outro problema que ninguém encara, igual você falou, obesidade como doença, não faz exercício. Mas se os exames estão normais, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Em relação à alimentação, independente da pessoa estar ou não acima do peso, tem alguma coisa da alimentação que atrapalha a fertilidade? Tudo que inflama o corpo em excesso, é ruim. Para tudo, para toda e qualquer doença. Para você pensar em diabetes, para você pensar em pressão alta, toda alimentação que gera um estresse inflamatório no corpo é ruim. Mas não existe um alimento específico em si que vai gerar o problema, assim como é para a sua área e qualquer área. Então, por exemplo, não é eu comer um sanduíche de vez em quando que vai ser o problema. O problema é eu comer industrializados, comidas ricas em gorduras, carne vermelha em excesso todos os dias, certo? Ai, café, se eu tomar café eu vou ser infértil. Não é isso, o problema é o excesso. O problema é o excesso. Então não adianta nada eu não tomar café e tomar Coca-Cola todos os dias. Você está trocando a tanta hipocrisia. Exatamente. Aí lê que excesso de café faz mal, não quer tomar um café, mas toma Coca-Cola e come pizza 5 vezes na semana. Então não adianta nada, tem que ser uma alimentação equilibrada. E parar também com essa ideia de que, se eu suplementar a vitamina D, a minha fertilidade vai ser maior, se eu suplementar isso, se eu suplementar aquilo, isso não é verdade. Isso não é verdade. É lógico que em algumas pessoas você tem indicação de suplementar, mas são pessoas que têm um déficit importante. Então a gente tem que suplementar. Mas não é isso que vai ter um impacto direto na fertilidade. Não é para todo mundo. Eu estou tomando vitamina D, mas eu não vou investigar se as minhas trompas estão normais. Eu estou tomando vitamina D e não menstruo há mais de 1 ano, então tá tudo certo, porque eu estou tomando vitamina D. Isso não existe. Então a gente tem que ir pelo básico, a gente tem que começar pelo básico para depois partir para o que é a mais que a gente pode fazer para ajudar. Que é só a cerejinha do bolo, né? Exatamente. A gente começa por essa parte, por quê? Porque é mais fácil. É muito mais fácil você tomar um comprimidinho de polivitamínico, de vitamina D, ou falar que é o café que tá influenciando, ou que é um alimento específico, e o resto é tão mais difícil de fazer, né? Que daí vai passando. É porque, assim, principalmente essa questão da obesidade, é tão difícil, por quê? Porque não depende do médico. Você entendeu? Não depende do médico. O médico não tem o que fazer. Se o paciente não tem força de vontade, é lógico que muitos pacientes, às vezes, eles precisam de ajuda, de medicamentos, e isso é verdade. Não adianta a gente virar para todo mundo, todo paciente falar que basta ele fazer dieta e atividade física que ele vai perder peso. Isso não é assim, tá? É uma coisa que você tem que acolher o paciente, porque ele mesmo não está feliz com isso, com a saúde dele naquele momento, mas que, no final das contas, depende do paciente. Você pode passar todas as medicações que forem, você pode orientar, você pode tentar ajudar de todas as formas. Se o paciente não quiser, ele não vai tratar o problema dele. Isso vale para todas as áreas. A nossa parte é pressão alta, diabetes, tem paciente que, infelizmente, mesmo você mostrando todos os contras de não tratar a doença dele, o paciente não trata. E esses problemas de saúde crônicos, que é obesidade, pressão alta, diabetes, etc., a gente nunca colhe frutos de imediato, nunca. É tudo a longo prazo.
tudo a longo prazo. E o problema é que muitas vezes a gente quer os frutos de imediato. Você quer Todo resolver rápido, né? Todo mundo Mas- quer colher frutos de imediato. Então, quando você fala para o paciente que o processo dele vai ser longo, que até onde ele chegar ele quer vai demorar 1 a 2 anos, é muito frustrante. Sim. É muito frustrante. Às vezes, quando procura, é porque já está ali, você já é a última opção, ele quer resolver o problema com você em um mês, Uhum. né? Tipo assim, a ansiedade já tá lá em cima. E essa questão do sobrepeso o impacto é tão grande que a gente vê pacientes, por exemplo, pacientes que fazem cirurgia bariátrica, muitas mulheres fazem cirurgia bariátrica, perdem peso e engravidam logo em seguida. E mesmo sem poder, né? Porque deveria esperar um pouquinho. Mesmo sem poder. Então, pacientes que perdem peso muito rápido, isso gera um desbloqueio grande. Sim, começa a ovular, assim, de uma hora para outra. E aí a mulher que não estava acostumada a se prevenir, né? Porque fala assim, nunca evitei, nunca engravidei, a vida é assim. Mas aí emagreceu, acabou, né? Exatamente. Aí fica com... Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Quanto pra mulher. Então, às vezes a gente vê homens também que tinham problemas e depois que fizeram a cirurgia bariátrica, o espermograma volta ao normal. Cigarro hoje também antes era o mal do século passado, agora é o mal desse século também, porque o cigarro eletrônico chegou com tudo, né? E as pessoas não encaram. Isso é tão gritante, essa ideia de que o cigarro eletrônico não é cigarro, que chega paciente no meu consultório e eu pergunto para 100%, você fuma? Não. Aí eu pergunto, você fuma cigarro eletrônico? Ah, só cigarro eletrônico. É porque não é cigarro, né? Você fala, mas Ninguém interpreta. é cigarro, é tóxico. A propaganda é muito do que, não faz mal, né? Não faz mal. Não, é porque é doce, não tem cheiro de cigarro, então não tem problema. Nossa, eu já ouvi falar tanta coisa sobre cigarro eletrônico, mas sobre a fertilidade eu nunca tinha me atentado. O cigarro, ele, além dele gerar várias toxinas que pioram a qualidade tanto dos óvulos quanto dos espermatozoides, ele também aumenta a produção do estrogênio no corpo do homem e no corpo da mulher. E aí gera esse bloqueio novamente para a produção, tanto de espermatozoides quanto na regulação do ciclo feminino. Nossa, eu não sabia. Então, Pela nicotina? Por todos os tudo que outros. tem. Aham. Por tudo que tem, entendeu? Então, tem um impacto horrível na fertilidade, horrível, e também os bebês, né, as mulheres que fumam, então geralmente tem malformação, insuficiência placentária, então não justifica, às vezes eu vejo mulheres lá, olha, doutor, eu vim aqui porque eu quero engravidar e tudo, tô fazendo de tudo, tô tomando vitamina, quero fazer os exames, tá, mas e o cigarro? Não, o cigarro eu não quero largar. É o básico, né? É o básico, ela deveria ter pensado nisso antes mesmo de me procurar. Não adianta nem fazer os exames antes. Não adianta nem fazer exames, porque é o hábito que tem um impacto tão grande assim, tanto para a saúde dela quanto para a saúde da do criança, bebê, né? E é isso, assim, acho que o que a gente vê de pior em termos de hábitos de vida é a obesidade, a alimentação inadequada e o cigarro. Cigarro hoje piorou demais, muitos jovens fumando. E é a 16 parte anos. que a gente tem os óvulos de espermatozoides mais saudáveis, né? A gente tá acabando com ele antes da idade chegar. Exatamente. E esse processo de envelhecimento do ovário e de atresia dos óvulos, que a gente fala que é um processo natural, tudo que inflama o nosso corpo acelera esse processo. E aí a pessoa não toma café, mas fuma cigarro eletrônico o dia inteiro. Aí o que adianta, né? Cafezinho faz mal. O cafezinho Nossa. não faz mal para ninguém, e aí a pessoa está preocupada com Com o café. Mas é que daí surge uma notícia, um blogueiro que fala isso, aí você pega isso pro coração e o resto não. tira o Tá foco fora. do real problema, né? Porque Isso. lidar com a obesidade é muito difícil. É muito difícil. Envolvem várias questões, Várias né? questões. Inclusive mais profundas. Várias questões e é muito difícil perder peso. É. É muito difícil. Para mulher, mais ainda do Mais que para ainda. homem. E o cigarro também. O cigarro é viciante. Então, suspender um vício é muito difícil. O jovem que é saudável, as pessoas que são saudáveis, os danos do cigarro e os danos do sobrepeso, eles não são vistos. Você não consegue ver.
Você não consegue ver. Colesterol tá bom? Tá ótimo, mas isso não quer dizer que a artéria está sendo entupida de gordura. Tem muita... Isso você não tá vendo. Isso. Você não vê. Não vê. Você vê geralmente quando o paciente infarta, quando ele tem um AVC. Que é, E já passou de hora. Os frutos vão ser colhidos lá mais pra frente. Lá pra frente. Tem mulher que me fala assim, ai, doutora, eu não tenho resistência insulínica, eu não tenho SOP, né, ovário policístico, tô com sobrepeso, tô com obesidade ali, mas meus exames estão normais, menstruo todo mês, mas não consigo engravidar. E aí, qual que é o problema? É a obesidade, só que não encarou como uma doença, né? O que a gente fala, não adianta os seus exames estarem normais. Às vezes tá normal, mas é uma coisa ali mascarada. Que não é tudo que a gente consegue ver em exame. Acho que muito paciente não consegue entender e aceitar, né? Que não dá pra sair tudo no papel. Mas tendo uma anamnese bem feita, você conversando, vendo os hábitos de vida, você consegue identificar ali muitos problemas, mas que não vai sair escrito no exame. Exatamente. Esses são os mais difíceis de tratar, o que você não vê, né? Exato. E o sedentarismo influencia muito? Se uma pessoa está com peso normal, come bem, mas não faz exercício físico, isso também é um fator que impacta? Não necessariamente, assim, porque a atividade física, ela é bom como um todo, né, para o organismo do paciente. Então, principalmente nessa questão das toxinas, isso ajuda, né? O fato de você ter uma atividade física regular, você ajuda nessa liberação de toxinas e, entre aspas, a desinflamar o seu corpo, né? É lógico que depende também do nível de atividade física que você faz e o que você faz de atividade física, mas em geral é isso que impacta. Mas quando a gente bate na tecla de ter hábitos de vida saudáveis, é exatamente porque a gente sabe que atividade física regular ajuda a controlar o peso, ajuda a controlar estresse, ajuda a você a ter uma alimentação mais adequada. Sério, se você faz atividade física, você sente menos fome, porque você controla os seus níveis de insulina e, consequentemente, você consegue ter um controle de peso melhor, você consegue ter uma alimentação mais balanceada. Então, é um adendo, é um água a mais que você pode fazer para a sua saúde. Faz parte, né, daquele estilo de vida saudável, né? Uma coisa vai puxando a outra. Exatamente, a pessoa não precisa ser atleta, Sim. Ela não precisa nunca comer nada que saia fora da dieta, não é isso. O problema é o hábito, não são as exceções, o problema é o hábito. Eu vou viajar, você precisa passar 15 dias viajando e treinando todos os dias? Não, vai curtir sua viagem, vai descansar. Mas você tem que ter uma vida regular dentro da atividade física. E é igual eu falei, os frutos a gente só colhe lá na frente. Quando você tiver 70 anos, tiver um bom coração, você conseguir levantar da cadeira sozinho, tomar banho sozinho, fazer tudo sozinho, é aí que você colhe os frutos. Mas agora você não colhe fruto nenhum, não. É só mais pra frente. Vou fazer 2 perguntas aqui de verdadeiro ou falso, mas você pode explicar o verdadeiro ou falso, não precisa ser só bate e volta, não. Adotar uma dieta mediterrânea pode melhorar as chances de gravidez. A dieta mediterrânea, ela tem esse propósito de ser uma dieta menos inflamatória. Ponto. É isso. Só isso? Não é só isso, mas pode ajudar com certeza, porque é uma dieta menos inflamatória. Ótimo. Então, assim, se a pessoa está querendo buscar uma fonte ali de gordura mais saudável, carboidrato integral e tal, é um bom caminho. Isso é bom para a vida. Para tudo. Isso exato. É bom para a vida. Isso não é bom só para a fertilidade, é bom para a vida, é uma coisa que você tem que levar para a vida. Mas é o que eu chego lá para os casais, às vezes assim, a gente pergunta, você bebe? Ai, doutora, eu tomo um vinho no fim de semana, ou então o paciente chega e fala assim, nossa, não, eu parei de beber desde que eu decidi engravidar. O problema não é o vinho que você toma no fim de semana, ou que você vai sair para um casamento e bebe alguma coisa. Não é isso, o problema é álcool todos os dias na sua vida, o tempo inteiro. Esse é o problema. Então, o paciente tem diabetes, ele nunca vai poder comer o doce? Lógico que pode, né? Ninguém está falando que ele não pode. O problema é ele comer doce na vida dele todos os dias. Então, se você tem uma dieta equilibrada, já está ótimo, dieta equilibrada. Então, você tem que trocar alimentos por determinados alimentos, igual você falou, tem um arroz como um arroz integral. Comer arroz vai fazer mal e vai fazer alguém não conseguir engravidar? De forma Negativo. Você pode comer arroz todos os dias que você ainda assim vai conseguir engravidar.
Mas aí, é só arroz que você come? É uma porção gigantesca de arroz, né? Aí você não come proteína, não come alface, bebe Coca-Cola? Ah, eu não como arroz, mas tá tomando lá Coca-Cola. Eu não aguento. É sério, é incrível. Enfim, a hipocrisia. Incrível. Não, mas eu não perco peso e assim, eu não como arroz. Parei de jantar. Mas eu tomo Coca-Cola zero todos os dias. Coca-Cola é péssimo, gente. É péssimo. É ultraprocessado, né? O que a gente bate na péssimo, tecla. péssimo, péssimo, péssimo. Ó, outra pergunta de verdadeiro ou falso. O estresse não tem influência na infertilidade. Falso. Falso porque, assim, na fertilidade, né? Que você É, falou. isso. Então, é falso porque o estresse, principalmente em níveis muito elevados, podem influenciar no ciclo da mulher, tá? Isso pode influenciar. E às vezes ele não é uma causa direta, ele é uma causa indireta. Então, quando o estresse é muito grande, isso acaba inibindo a libido da mulher, faz com que ela adquira maus hábitos. Então, às vezes ele não tem um impacto tão grande. Mas assim, eu estou ansiosa porque eu quero engravidar. É isso que vai impedir a mulher de engravidar? Negativo. O homem está ansioso porque ele quer ser pai. É isso que vai fazer com que ele tenha um espermograma zerado? Não, não é. Não é. Então, não é uma afirmação verdadeira, porém, a gente tem que entender que, assim, eu até gravei um vídeo sobre isso, que assim, muitas mulheres escutam assim, você não engravida porque você tá ansiosa. Uhum. Negativo, não é isso. Nossa, Não é já porque ouvi muito isso. é só relaxar que você engravida. É o maior inverdade e, como que eu vou dizer, comentário inapropriado que você pode fazer para uma mulher, tá? Porque ela passa a se culpar e perde o foco do que realmente interessa. Ela perde o foco. Então se eu for para um spa e relaxar, eu vou engravidar. Aí não investigou trompa, não investigou o parceiro, não foi no médico especialista de fertilidade e está tentando relaxar. Então, isso não é uma verdade. A saúde mental é extremamente importante em todos os processos da vida, seja para tratar a obesidade, seja para tratar a infertilidade, seja para tratar um diabetes, pressão alta, seja para você viver na sua vida, você ter uma saúde mental é importante. Mas, sim, níveis de estresse extremamente altos podem gerar bloqueios na ovulação da mulher. Então, às vezes, tem mulheres que o ciclo fica mais longo porque ela está tão estressada, que aquilo gera um bloqueio nela, né? Mas, igual eu falei, tem que ser níveis de estresse muito altos. Então, a ansiedade, que é fisiológica, que todo mundo tem quando decide engravidar, quando está entrando numa nova fase da vida, isso daí não. Essa Isso não. daí é habitual, isso é esperado. Ai, meu Deus, eu vou me tornar mãe. Quem não fica ansioso com Com isso? certeza. Está certinho. E existe alguma relação entre o local que a pessoa acumula gordura com a maior chance de ter infertilidade? Porque assim, no diabetes, na hipertensão, na doença cardiovascular, a gente sempre fala de gordura visceral. A circunferência abdominal maior, quando faz a bioimpedância, né, um nível maior de gordura visceral. Isso também está relacionado com a infertilidade ou é apenas a questão da pessoa estar acima do peso e ponto? Para nós não tem um impacto muito grande, porque, igual eu falei, o que impacta para nós é o fato da gordura produzir hormônios, né? Então, onde está essa gordura, para nós não interessa. Porque a gordura, por si só, vai produzir... O adipócito vai produzir o estrogênio e isso vai impactar no ciclo, né, da mulher e, enfim, na produção de espermatozoides. Então, para nós não tem um local específico, né? O que a gente sabe é que a maior acúmulo de gordura geralmente é na circunferência abdominal, né? Isso daí, quem tem maus hábitos de vida, geralmente é assim. Acho que pessoas que têm doenças específicas, lipedema e tudo, aí já... Que aí distribui de uma forma diferente. Que é uma distribuição diferente, mas relacionada a hábitos de vida, a gente sabe que é mais abdominal, então... Isso. Ótimo. E se você estivesse consultando agora uma pessoa, né, ou um casal que está acima do peso, quais seriam as primeiras orientações para eles iniciarem um processo aí de tentar engravidar? Quando a gente vai orientar os casais para o que
serve de otimizar a fertilidade natural, porque muitas vezes as pessoas acham que procurar um especialista em reprodução humana é simplesmente para tratar uma doença, e não é. Não é. É igual procurar um endocrinologista para ter hábitos de vida saudáveis, né? Para você saber o que você pode fazer para ter uma saúde cardiovascular a longo prazo. Então, as pessoas interpretam isso muito errado. Aí eu vou deixar para procurar um especialista em reprodução humana quando eu tiver um problema para engravidar. E não é isso. Nossa principal função é orientar, e às vezes são orientações básicas que fazem uma diferença muito grande, muito grande. Então, hábitos de vida saudáveis, em geral, a gente sempre orienta. Suspender cigarro, não é fumar de vez em quando. Quando eu vou na festa eu fumo. Negativo. Não é igual ao álcool. O cigarro tem um impacto deletério na saúde muito grande, tá? Ingerir bebida alcoólica de maneira equilibrada, igual eu falo para os pacientes, não é o dia que você for sair, o dia que você quiser fazer um jantar com sua esposa, que você não pode abrir uma garrafa de vinho. Negativo, isso daí também faz parte de manter a saúde mental em dia. Então não tem problema, mas ingerir bebida alcoólica todos os dias em excesso está errado, não pode, tá? Controle de peso, atividade física regular e a mulher compreender qual que é o período fértil dela. Isso parece bobagem, mas o que a gente vê de mulheres que não têm a menor noção do período fértil, que não é por culpa delas, deixar isso bem claro, não é por culpa delas, às vezes elas ficam dependendo de aplicativos, às vezes elas leem coisas no Google. Vou dar um exemplo de uma coisa muito clássica, que elas leem, que as pessoas entendem errado. Que o homem tem que guardar o sêmen para o dia da ovulação. Então, eles não podem namorar, só tem que deixar para namorar no dia que o aplicativo está falando da ovulação. Isso está errado, tá? Quanto menos vezes o homem ejacula ao longo do mês, pior é a qualidade seminal. Então, o ideal é que assim que a mulher entre no período fértil, e esse entrar no período fértil, cada mulher é diferente, porque cada mulher vai ovular num dia diferente, imediatamente antes, 3, 4 dias antes, eles já começam a ter uma frequência regular de relação sexual. Preferencialmente, todos os dias ou dia sim, dia não, tá? Porque isso melhora a qualidade seminal e você garante que quando a mulher ovular, vai ter espermatozoide viável para poder fecundar o óvulo. E tem muita mulher que acha que está ovulando, às vezes ela se baseia que não, eu li lá que a maior chance que eu tenho de ovular é no 14º dia do ciclo, então que eu preciso começar a namorar tal dia. Mas aquela mulher em específico ovula no 10º dia do ciclo. Então o ideal é que ela comece a namorar no 7º dia do ciclo. E tem mulheres que às vezes ovulam no 21º, 22º. E aí quando ela acha que ela estava tendo relação sexual no dia certo, ela não estava. Então é melhor todo dia, né? É. Tô brincando. Faz bem pra saúde. Atividade física todo dia, né? Você já pega e faz as duas coisas ao mesmo tempo. Os aplicativos, você gosta de indicar os aplicativos? Depende do aplicativo. Para algumas mulheres, ele vai certinho, mas na maioria das vezes, para ele entender bem o ciclo da mulher, vai demorar uns 3 a 6 meses. Agora, nas mulheres que o ciclo varia muito, ele não é bom. Porque tem mulher que tem variação intraciclo. Então, tem mulher, tudo bem, eu menstruo a cada 28 dias, eu menstruo a cada 30 dias, eu menstruo a cada 35 dias, mas tem mulher que às vezes menstrua com 26, com 31, com 32, com 28, então tem mulheres que têm variação, aí é imprevisível. E aí é onde o aplicativo erra. Aí a gente fala muito assim, do que o corpo da mulher fala para ela. Então, quando ela está chegando perto de ovular, a secreção vaginal muda, ela fica mais clara, mais puxenta, que a gente chama de clara de ovo, e a própria mulher sente mais libido, ela tem mais vontade de namorar. Mas eu não sinto nada disso. De duas, uma. Ou ela não prestou atenção, ou ela realmente não está conseguindo perceber, tá? E às vezes só de você ensinar, ela consegue perceber. Tem uma tensão maior ali. Ter uma tensão maior, ela consegue perceber. Porque às vezes não é uma coisa tão clássica, não é uma secreção tão volumosa, mas ela muda. E às vezes depende da mulher ter aquele olhar. Porque às vezes ela nunca
parou pra perceber. Nunca parou pra reparar. perceber, pra ela tanto faz, entendeu? E existe, assim, na internet a gente vê muito, eu acho que todas as pacientes devem te falar alguma coisa específica, de um alimento que melhora a fertilidade, ou um alimento que piora a fertilidade. Tem algum que você fala assim, não, esse aí é verdade, pode confiar, é melhor evitar ou é melhor investir nesse tipo de alimento? Não, dieta equilibrada. Não adianta a gente ficar querendo achar Um vilão. um vilão ou um salvador da pátria. Não É um adianta. conjunto, É um né? conjunto da obra. Não Como em tudo adianta na a vida. gente, não existe nenhuma evidência científica. É o que vale para todas as áreas. É o que faz bem para o corpo, no geral, vai fazer bem para a fertilidade, e o que faz mal, em geral, vai fazer mal para a fertilidade. É o que eu falo, às vezes você fala uma coisa, e a paciente foca tanto naquilo, que ela esquece o principal. Que é manter tudo equilibrado, Manter tudo né? equilibrado. Com certeza, ótimo. E depois que a mulher engravidou, vale as mesmas coisas, né? Continuar tendo isso para essa gestação meio que evoluir, para não ter um abortamento precoce. Tudo o que eu falei vale, só que aí na gestação é zero álcool. É zero álcool. O único detalhe é que é zero álcool. Mas Só vale. muda essa parte, né? Por isso que a mulher, quando ela pensa em engravidar, quando ela vai se preparar, esses hábitos são muito importantes. Porque tudo que é hábito se mantém hábito. E você não tem que suspender nada pelo fato de você estar grávida. Tem algumas restrições alimentares que são específicas da gestação, mas isso daí é orientado durante a gestação. Mas dieta equilibrada vale para todo mundo. Hábitos de vida saudáveis em geral. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez não tenha resposta, mas vá de acordo com o seu coração. Olha, se você tivesse uma lupa mágica para enxergar o que mais atrapalha na fertilidade do seu óvulo, você apontaria primeiro na geladeira, na mente ou no sofá? Então, sedentarismo, estresse e alimentação. O que atrapalha mais a saúde do óvulo? Alimentação. Alimentação, né? Alimentação. Certo. Então, assim, realmente é o básico que a gente tem que fazer bem feito. Alimentação, com certeza. O estresse é igual você falou, às vezes eu também tinha essa dúvida de, tô ansiosa para engravidar, não vou engravidar, mas Mas isso é fisiológico, Sim. é fisiológico, é igual, eu vou fazer uma prova de residência médica. Vai ficar ansiosa. Vai ficar ansiosa, é fisiológico, é uma reação normal do corpo. As pessoas têm que parar de culpar reações normais. A paciente tentou engravidar e ficou triste. Lógico que ela vai ficar triste. Você não pode ficar triste. É lógico que ela pode ficar triste. Ela tá com dificuldade de engravidar. Não, não fica triste, não. Não, ela vai ficar triste, ela tem que ficar. A gente tem que abraçar as nossas emoções. A questão é quando aquilo impacta de maneira significativa na vida da mulher. Paralisa. Paralisa, exatamente. E aí, assim, né? Aí associada a problemas de saúde mental. Aí tudo bem. Mas é natural, gente. É totalmente natural. Por isso que eu falo. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que você lê, porque se você for ler, tem várias informações. E aí os pacientes focam numa coisa e aquilo lá faz uma nuvem para todo o resto que ele precisa enxergar. E aí acabou, ele perde o foco no que realmente interessa, sabe? E aí até nós, como médicos, conseguimos tirar toda essa neblina, é difícil. É difícil. É difícil. Também acho. É difícil. E as opiniões também são muito difíceis. São muito difíceis. Infelizmente, não tem pessoas que chegam e falam assim, não, mas por que você então não procura um especialista que vai te orientar? Não, a pessoa não é médica, não tem formação, ela quer dar o diagnóstico e ela quer dar o tratamento para as pessoas sem nem saber, sem nem conhecer a pessoa. Sem nem saber se tem algum problema Aí a pessoa fica com isso na cabeça e quando a gente chega lá como médico, ele já não acredita tanto, né? Às vezes porque já tem tanta gente dando opinião assim desencontrada, aí você pega lá e fala uma coisa simples, assim, mas será que é tão simples assim? Acaba ficando mais difícil pra gente. Mariana, vamos agora finalizar assim com alguma meta
que você pode falar para as nossas ouvintes para elas terem uma saúde reprodutiva mais saudável? Uma meta simples, uma só, que você fala assim, olha, faça isso todos os dias ou tantas vezes por semana para você começar a preparar os seus ovos, a preparar ali o seu corpo para ter uma gestação saudável. Marielle, é tão difícil eu falar uma coisa, então assim, eu vou falar o que eu oriento todas as minhas pacientes, geralmente pacientes novinhas no meu consultório. Então, quando a gente vai planejar a nossa saúde, tem muitas pessoas que planejam a saúde, planejam a profissão, planejam tudo na vida, e as pessoas esquecem de planejar o futuro reprodutivo, né? O que é planejar o futuro reprodutivo? Então, você cuidar da sua saúde em geral, porque a sua saúde em geral impacta. Manter o peso adequado, hábitos de vida saudáveis, curtir sua vida, manter a saúde mental no geral é extremamente importante, mas também fazer um acompanhamento regular da saúde reprodutiva. O que é isso? Mulheres a partir dos 20 anos, ela já tem que começar a pensar no futuro reprodutivo, avaliar a reserva ovariana, fazer um planejamento reprodutivo. Independente se ela tem parceiro ou não, se ela vai ter parceiro ou não no futuro, ela precisa ter essa conversa com o médico dela, porque isso impacta muito. O que eu tenho de mulheres no meu consultório que se arrependem porque não congelaram óvulos, porque não escutaram, não sabiam disso, dessa questão do impacto da idade da mulher na saúde reprodutiva, porque demoraram ou foram procurar mais tarde. Então, as mulheres, a partir dos 20 anos, têm que começar a pensar nisso. E muitas vezes, a menina de 20 anos não pensa nisso, mas a mãe dela deveria pensar. A mãe dela deveria pensar. Então, orientar os amigos e orientar também os filhos, né? As filhas, principalmente. E os filhos também, porque os homens, dependendo dos hábitos de vida dele, vão ter um impacto irreversível. Hoje, o uso de anabolizante indiscriminado está acabando com a saúde reprodutiva masculina. Acabando. Então, o que eu pego de homens usando anabolizantes no meu consultório e falando assim, não, doutora, mas a dose que eu uso não faz mal. Faz mal, sim. Qualquer dose faz mal. Qualquer dose faz mal. Então, os jovens de hoje estão se matando, é incrível. E tudo por uma questão que é mais estética, né? Porque eu pego... É por estética, não por 100%. saúde. Porque o que a gente vê são as pessoas vendendo essas formas como fórmulas da longevidade e que vão matar os jovens. E aí você pega um jovem desse, ele não tá nem pensando em engravidar ninguém e tal, mas é o que você falou no começo, é uma coisa errada que você faz hoje, que você vai plantar frutos lá no futuro. E daí depois vai ter solução? Exatamente. Aí eles procuram a gente para solução que deveria ter sido feita lá atrás. Que é evitar, né, usar anabolizante. Tem muito homem que me fala assim, não, mas eu uso só um pouquinho. E esse pouquinho, o que é um pouquinho? Que dose que é segura? Não existe dose segura, não existe dose que a gente fala assim, mas isso daí não vai bloquear a sua espermatogênese, você vai parar de usar e vai voltar a produzir espermatozoides saudáveis. A gente não tem como garantir. Não tem como garantir. Às vezes tem bloqueio que é irreversível e não tem o que você fazer. E aí você faz, assim, tem protocolos, né, pra melhorar, assim, pra pessoa voltar a produzir, mas tem pacientes que não conseguem voltar a ter uma produção normal, infelizmente. Tem alguns que a gente consegue reverter, mas tem casos que a gente não reverte. E assim, tudo bem, por que ele não procurou um especialista, congelou sêmen, já que ele estava com tanta vontade de usar anabolizante? Não tem essa informação, né? Não existe essa. Ninguém falou isso pra ele, que ele tinha essa... o homem quer fazer vasectomia porque ele não quer ser pai. Tudo bem, congela sêmen, vai que lá na frente ele arrepende. Para mulher tem uma idade limite para congelar óvulo ou uma idade recomendada? Exatamente. Então, assim, tem o que a gente recomenda. O ideal é que as mulheres congelem óvulos até no máximo 35 anos. E, idealmente, entre 25 e 30 anos, que é quando ela vai ter a maior quantidade e qualidade de óvulos, certo? Então, esse é o ideal. Mas acima dos 35 anos, aí vai depender muito da quantidade de óvulos da mulher. Porque aí, com o passar da idade, para ela ter a mesma chance de engravidar, ela tem que congelar mais óvulos. Entendi. Entendeu? Porque a qualidade do óvulo não é boa. Então, para uma mulher, por exemplo, de 40 anos,
ter a mesma chance de engravidar de uma menina de 25, 30 anos que congelou 10 óvulos, ela tem que congelar uma média de 50 óvulos. Nossa, é muito diferente. É muito diferente. Nossa, uma quantidade absurda. E aí, imagina se essa mulher de 40 anos vai ter o suficiente para conseguir esses 50 óvulos, ou quanto que ela vai ter que gastar para conseguir esses 50 óvulos. Entendi. Então, é isso que a gente tem que pensar. Quando você faz o planejamento da fertilidade, você, além de prevenir infertilidade, você prevenir essa doença, você tem uma segurança financeira muito maior. Então, o que você gastaria no futuro para fazer uma fertilização é provavelmente o dobro ou o triplo, né, do que você gastaria se você congelasse óvulos antes. Nossa, legal. Ninguém fala disso, né? Não. Assim, infelizmente, eu não ouço muito. E isso, assim, tem um impacto tão grande, porque, por exemplo, as pacientes jovens que têm boa reserva, se elas puderem doar óvulos, elas ainda vão receber benefícios. Então, elas vão gastar metade ou um terço do que elas gastariam para congelar óvulos, entendeu? Porque elas têm suficiente para dividir. Então, além de ajudar outras pessoas, elas vão ter um benefício financeiro muito grande. Legal. Entendeu? E isso ninguém orienta. Mas esse é o problema. Porque geralmente elas chegam para o especialista de infertilidade lá na frente, quando já passou da hora. E aí a gente não tem o que fazer. Nós não somos donos do tempo. Eu não consigo voltar atrás. Eu não consigo fazer com que uma mulher de 40 anos tenha óvulo de 30 anos. Não consigo. Aí elas perguntam, doutora, mas não tem nada que eu possa comer, que eu possa mudar na minha vida que vai voltar atrás? Infelizmente, não. O tempo que passou a gente não consegue. A gente consegue congelar o tempo. E o que manda na chance da mulher engravidar é o óvulo. Então, se uma menina de 30 anos congela óvulo, vamos supor que ela congelou 15 óvulos, ela tem uma chance de engravidar de 90% com esses óvulos. Se ela usar esses óvulos com 35, 40, 45, 50, 60 anos, a chance dela engravidar é a mesma. Que interessante. Inclusive após a menopausa. Ótimo. Só que o óvulo, ele é de 30 anos de idade. De 30 anos de idade, porque é ele que manda. Então, a chance dela engravidar não muda. A gente tinha que mudar o nome. Não é médico de infertilidade, é de fertilidade, né? Eu acho que muita gente vai com esse nome na cabeça e aí só procura quando já está com problema. Mas esse planejamento é muito, muito mais importante. Uma das coisas que a gente usa a internet hoje em dia é exatamente para propagar essa ideia das mulheres, né? Que a gente quer muito mais prevenir infertilidade do que tratar infertilidade. Perfeito. Para nós é muito mais interessante você prevenir que aquele casal se torne infértil, e tem várias maneiras de se prevenir isso. Uma delas é a recomendação dos hábitos de vida saudáveis, do que você tratar um casal infértil. Uma dúvida, assim, que me surgiu agora. Para fazer a coleta de óvulos, a mulher também tem que estar com esses, assim, com o peso adequado, com hábitos de vida saudáveis, ou essa parte não... Não necessariamente, mas preferencialmente sim. Porque a obesidade, dependendo do nível hormonal que a paciente tem, ela gera um bloqueio tão grande, que às vezes para você conseguir estimular os óvulos dela, você precisa de mais medicação e às vezes você nem consegue, do tanto que o bloqueio é grande. Entendi. E assim, risco também de complicação no procedimento cirúrgico e tudo é maior. Isso vale para qualquer procedimento cirúrgico, o risco de complicação é maior. Mas não é um impedimento. Não é um impedimento. Perfeito. Não é um impedimento. Eu acho que a gente falou tudo. Você tem mais alguma coisa extra que você quer comentar? Eu acho que a gente falou tudo mesmo. A única coisa que eu sempre gosto de falar é que as mulheres precisam se programar, precisam mudar essa cabeça de que eu não quero ter filho agora, não significa que eu não preciso pensar em ter filho. Ponto. Simples assim. Então, as mulheres e principalmente as mães dessas meninas que estão vendo aí, que conseguem se formar e ter acesso a isso, elas entenderem que o nosso objetivo é prevenir que essas meninas no futuro não consigam ser mães. Quando elas decidirem. Porque o grande poder hoje da reprodução humana, quando ela é bem aplicada, é isso. A mulher poder ser mãe quando ela quiser. Quando ela decidir, quando for o melhor para ela. E o homem da mesma forma. Então, o casal em si conseguir ser mãe ou ser pai quando eles decidirem, certo? E tem tanta coisa que você pode fazer ao longo da vida que melhora. O problema é que as pessoas só querem fazer quando chegar a hora. Já dá o problema, né? Quando já tem um problema.
E onde que a gente te encontra? Redes sociais, locais de atendimento? Eu trabalho hoje na Manter Clínica e sou sócia da Fertile, Reprodução Humana. E o meu Instagram é doutora Mariana Costa Borges. Então, quem quiser, segue a gente lá para Tem muita dica boa. muita dica. Muito bom, muito obrigada, Mariana. Foi Obrigada a prazer. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, encaminha para quem você sabe que está tentando engravidar e não está conseguindo. Ativa o sininho, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada.